Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje eu quero saber se realmente você entende o que é a menopausa. Também vamos tentar entender por que ela vem, por que ela acontece. E tem dica, tem orientações de como a gente diminuir esses sintomas aí da mulherada e tudo mais, e você ficar bem, ficar feliz. Pois bem, já se inscreve, já curte, já participa, pergunte aí no nosso YouTube, porque hoje a gente vai ter um assunto muito legal com uma doutora que faz essa medicina integrativa maravilhosa, a doutora Jéssica Almeida. Muito obrigado, Jéssica, por estar aqui com a gente. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento para essa mulherada aí que está passando pela menopausa. Espero contribuir bastante nesse podcast. Excelente. E aí vem que a gente ouve essa palavra menopausa e fala, nossa senhora, isso é um problemaço. O que é a menopausa? A menopausa, ela tem uma característica muito importante, tem uma definição específica. É quando a mulher já está há um ano sem menstruar. Então, ela teve uma menstruação na última vez, que ela não sabe quando vai ser. Contados aquela data, um ano depois, a gente fala, então, que aquela mulher, a partir daquele momento, entrou na menopausa. Perfeito. Então, um dos critérios da menopausa é exatamente a questão da menstruação. Isso. Mas nesse período de um ano, se ela tiver irregularidades e tudo mais, já pode considerar que ela possa estar entrando na menopausa também? Não, porque aí a gente tem o climatério. Então, antes da mulher entrar no período onde marcou a última menstruação, ela começa a ter irregularidades. Então, a mulher, ela tá entrando ali numa certa idade, onde ela começa a ter irregularidades menstruais, e isso acontece justamente por uma diminuição da produção ovariana de progesterona. Então, essa mulher começa a ter ciclos longos, depois ciclos curtos. Então, essa instabilidade é o período do climatério. Então, ela ainda menstrua. Tem meses que ela menstrua 2 vezes, tem meses que ela não menstrua nada, então ela fica 2 meses sem menstruar, depois ela menstrua. Então, esse período é o climatério. Quando ela tem a última menstruação, que ela não sabe que aquela vai ser a última, então passa 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5, até que completou um ano, então pronto, ali fez um marco da menopausa. Ali o diagnóstico está dado, então. E o diagnóstico está dado. Tá. E agora, essa menopausa, a gente também ouve muito falar que vai ser pessoas com mais idade. É isso mesmo? É mais comum nas pessoas com avançada idade ou pessoas jovens também podem ter? É mais comum com pessoas de avançada idade, mas existe alguns casos que mulheres jovens podem entrar na menopausa precocemente também. E é uma das formas de investigar aquela mulher que não menstrua mais. Uma mulher de 35 anos, por exemplo, que não menstrua mais. Uma das coisas que a gente tem que investigar é a menopausa precoce. Então, é quando, às vezes, a mulher fez um processo de quimioterapia. Então, ali teve toda a morte ovariana dela, ela entrou na menopausa. Isso pode acontecer também. Porque quem produz esses hormônios é o próprio ovário. Exatamente. Então, se eu agredir o ovário, seja por uma doença, tratamento de uma doença quimioterapia, uma doença infecciosa, então eu posso gerar uma menopausa precoce por causa desses fatores. Pode gerar uma menopausa precoce. Tem uma relação genética, às vezes, minha mãe teve menopausa muito cedo e eu também posso ter? Isso acontece? Existe uma relação genética entre a mãe e a filha, em que a filha, em geral, obedece ao padrão da mãe. Então, se a mãe entrou na menopausa mais tarde, a filha tende a entrar na menopausa numa idade próxima da mãe. É só reparar a idade que a mãe e a filha menstruaram, muito provavelmente a mesma idade. Ou muito próxima. A mãe menstruou aos 12 anos, a mãe menstruou aos 3, a filha está ali muito próxima. Então, dificilmente foge disso. Então, a menstruação é muito parecida, assim como a menopausa também. Legal, isso é interessante. É bom que a pessoa já fique esperta. E se mudar muito, pode ser sinal de problema, então. Pode ser sinal de problema que tem que investigar o que está acontecendo naquela situação específica. Então, eu posso falar que a menopausa tem relação total com hormônios. Então, eu posso considerar a menopausa exatamente uma deficiência total ou quase total daqueles hormônios que serviam para essa menstruação. Exatamente. Então, na menopausa, a mulher não tem mais hormônio suficiente para gerar minimamente uma alteração menstrual, mesmo que instável. Por isso que é considerada menopausa. No climatério, ela ainda tem períodos de sangramento, períodos sem sangramento, isso é bem comum. Mas quando a gente entra na menopausa, perdeu totalmente a capacidade de gerar minimamente essa instabilidade, quem dirá um ciclo menstrual. O que acontece, muitas vezes, é que a mulher desenvolve algumas patologias, né? Então, uma adenomiose, um cisto ovariano, e aí ela pode ter sangramento. Daí ela acha que ela menstruou, mas na verdade é uma doença que precisa ser investigada. Certo, doença, mas a menopausa
ela é uma doença ou é só uma condição de evolução mesmo? Não, a menopausa não é considerada doença, ela é um processo evolutivo na vida da mulher. Hoje em dia, né, a gente tem a ideia de que a mulher vai viver 1/3 da vida dela na menopausa. Com a nossa expectativa de vida cada vez aumentando, a mulher vai viver mais do que vivia antigamente. Sim. Então, ela vai ter um período de vida maior na menopausa. Então, isso vai fazer parte dela. E é uma dádiva envelhecer. Então, se você envelhece, é porque você está viva. Entendeu? Então, assim, faz parte da vida envelhecer. E que dádiva poder passar pela menopausa. E o que eu amo na área de vocês aí da medicina integrativa é o envelhecer bem, né? Então, a menopausa, você se cuidar melhor, você ter uma vida melhor, você pode, ao ponto, às vezes, evitar uma menopausa mais precoce, tão quanto iniciar uma menopausa mais confortável? Totalmente. Totalmente. Na medicina integrativa, o nosso ponto é entender todo o período que a mulher está passando. Desde quando ela é jovem, quer, por exemplo, engravidar, até o momento onde ela já não tem mais esse objetivo. E ela vai caminhando para o climatério. A menopausa não acontece do dia para a noite, a mulher nunca sabe quando vai ser essa data. E até que essa data chegue, ela vai passando por várias alterações do climatério. E ali ela já pode ser identificada e iniciar a reposição hormonal. E a reposição hormonal, ela é realizada totalmente individual. A gente precisa identificar como estão os hormônios dessa mulher para entrar com o que é necessário. Então, vai ter mulheres que vão precisar de estrogênio logo de cara. Vai ter mulheres que vão entrar só com a progesterona. E a gente vai acompanhando a evolução. A gente vai dando o que ela precisa, até que ela vá precisando de mais aporte de hormônio e vai entrando na menopausa propriamente dita. Com uma pergunta, qual geralmente, mais ou menos, assim, a idade? Porque é muito difícil, né? Você falou que varia demais, mas qual a idade, mais ou menos, que a mulher geralmente entra na menopausa? A mulher, em geral, a partir dos 50 anos, 55, já começa a entrar na menopausa. Tá, então esse período a mulherada já mesmo quem não teve ainda, já tem que ligar o radarzinho. Falar, Já pode está vir. começando. Entendi. E pensando na menopausa precoce, você falou algumas possibilidades aí para a gente já ficar atento também. Quais são as causas mais comuns de menopausa precoce? A principal é alguma coisa que gere uma insuficiência ovariana, ou seja, o ovário para de produzir os hormônios que ele precisaria estar produzindo. E isso pode acontecer por processo de quimioterapia. Então, a pessoa teve um câncer, não necessariamente no ovário, mas um câncer em qualquer outra parte do corpo que precisou fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, ou ela tem uma doença autoimune que precisou usar medicamentos muito fortes que acabam afetando a questão ovariana também. Então, tudo isso, principalmente medicamentoso. E hoje em dia, infelizmente, a gente está exposto num ambiente extremamente tóxico que não é visto com a atenção que deveria ser vista. Então, nós estamos imersos numa situação onde a gente está intoxicado por alumínio, por boro, a gente está cheio de halógenos, o flúor principalmente, isso é um tóxico para nós. Sem falar dos poluentes industriais que a gente tem no ar, na água. Tudo isso vai intoxicando as mulheres aos poucos, que afeta a saúde ovariana. Então, a saúde ovariana, para que ela funcione adequadamente, ela precisa que a saúde da mulher esteja muito bem como um todo. E mulher é muito fácil de instabilizar. Então, basta eu Ouvi dar... falar. Oi? Ouvi falar, tô brincando. Piadas de homens aqui. A mulher instável. Bem isso, mas é bem isso. É bem isso. Você vê, se você for comparar o homem e a mulher. O homem vira noites, dorme, é tipo lavou, tá novo. Sim, sim. Você volta, você fica zerado. Se for algo fugaz, algo pontual, sim. Muito pontual. Um dia que você faz um plantão noturno, um dia que você precisa passar por um estresse. Não muda a testosterona só com situação dessa, sim. E você dorme, você se sente novo como sempre. Perfeito. A mulher não. Você dá uma noite mal dormida para essa mulher, ela demora pelo menos 3 dias para se recuperar. Então, a mulher não foi feita para lidar com o estresse que o homem lida. Não foi feita, mas infelizmente a gente está lidando com os estresses que não deveríamos lidar, e isso afeta a saúde ovariana. Legal essa visão, a visão mais ampla, né? Não aquela visão muito simplória das coisas. Exatamente. Porque muda tudo. A gente sabe que o próprio homem, se esse todo homem, a gente sabe que se por muito tempo a pessoa tiver um comportamento ruim, muda totalmente a testosterona masculina, né? Total. Que é um hormônio também parecido, vamos dizer, com a progesterona e estrogênio. Então, na mulher, isso se torna ainda mais intenso e mais curto. O período de instabilidade é mais rápido. Muito mais. Isso justamente por as mulheres serem cíclicas.
E para que esse ciclo aconteça adequadamente, ele depende de um equilíbrio fora esse ciclo. Então, eu preciso de estradiol, de progesterona funcionando adequadamente. Mas eles não são únicos e dependem apenas de si próprio. Eles dependem de uma adrenal que funcione adequadamente, com cortisol adequado. Ele depende de uma tireoide que aconteça bonitinha, que funcione certinho. Então, se essa mulher tem hipotireoidismo de Hashimoto, uma doença autoimune, isso vai afetar o período menstrual dela, vai afetar o ciclo hormonal dela. Se ela estiver estressada, ela vai afetar o cortisol. O cortisol dela pode ficar em excesso, pode começar a inverter o ciclo, pode começar a ficar baixo e vai afetar também o ciclo menstrual dela, se ela é jovem ou se ela já está entrando na menopausa. Aí começa a virar uma certa bagunça, porque aí entra o climatério, entra essas alterações que nós médicos temos que diferenciar, dar nome aos bois para conseguir organizar e trazer qualidade de vida para essas mulheres. Então não é uma questão hormonal de você olhar o estrogênio e a progesterona, é uma questão geral, você realmente tem que olhar para o ser humano. Exatamente, porque é isso que a medicina integrativa prega, olhar a pessoa como um todo. A mulher na menopausa, ela não é só os ovários dela, ela é também a adrenal funcionante, ela é a tireoide dela. E esse é um dos problemas que, infelizmente, a gente enfrenta. Compartimentaram tanto o corpo que cada um só vê aquela parte. O endócrino acaba vendo somente a tireoide, o ginecologista vê somente a menopausa, e aí cada um vê só um pedacinho, ninguém se conversa. E essa mulher fica à mercê de uma situação que, infelizmente, na minha opinião, ela não deveria estar vivendo isso. Às vezes a gente está tratando a consequência e não a causa. Exatamente. A gente não está organizando a bagunça inicial que começou tudo isso. E quando a gente consegue identificar a bagunça inicial, a gente conserta ela e muitas vezes a gente só faz isso. Conserta a bagunça inicial, que todo o corpo ele se encarrega de fazer todo o resto. A cadeia vai mudando. Não é muito legal essa visão, realmente, porque faz diferença e acho que a medicina integrativa, eu particularmente falei há pouco ali para você, sou apaixonado, apesar de não ter estudado a fundo, porque realmente é uma visão não simplória, mas simples, né? Vamos ver de forma simples e objetiva o que acontece passo a passo aqui, e a menopausa está dentro disso, então. Isso. E ver justamente como que a mulher vai conseguir reagir às intervenções que a gente vai fazendo. E não simplesmente, toma isso aí, tchau, obrigada, volta daqui um ano. Não, não é assim. Olha, seu corpo, eu identifiquei o problema, é isso aqui. E esse problema começou por causa disso, que desencadeou por causa de outra coisa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mexer nisso aqui primeiro e vamos ver como seu corpo irá responder, de acordo com o contexto. Vamos se ver daqui 15 dias, eu quero saber como que você vai se sentir. E ali a gente vai fazendo novas intervenções, porque a gente dá a oportunidade do corpo fazer o trabalho dele, sem precisar intervir absurdamente com tantos medicamentos que dão outros sintomas, outros efeitos colaterais. Isso, para mim, é medicina raiz, é medicina de verdade. Legal. Agora uma dúvida, uma curiosidade talvez também. O uso de anticoncepcional hoje é muito comum, né? E hoje tem de vários tipos. O uso anticoncepcional por longo prazo e tudo, tem algum estudo, alguma coisa que mostre que aumenta o risco de ter menopausa ou é algo insignificante? Olha, sinceramente, é algo relativamente que não se comunica. A mulher, ela pode sim ter um bloqueio hormonal, isso não vai interferir absurdamente na questão da menopausa dela. Vai interferir em várias outras questões, mas não diretamente na menopausa dela. Entendi. E agora, quais são os sintomas que essa mulher que não está menstruando, tal, que geralmente o que ela mais reclama para você, doutora Jéssica? Calorão que vem do nada. E é um calor que ele começa, assim, da região do tórax para cima. Não é aquele calor que acontece no corpo inteiro. Ela fala que a cabeça dela sua um monte, mesmo que o ambiente esteja geladinho, fresquinho, mas ela continua sentindo esses calorões, que são os fogachos. Aí, ó, eu tô ruim não. Não, são os fogachos. Uma outra característica muito importante também é acordar às 3 horas da manhã. 3 horas, né? Filme de terror isso não, né? Não. Porque tem horário de acordar à noite, ela quer dizer, do mal lá. 3 horas da manhã. Ela acorda muito de madrugada, porque começa a ter essa instabilidade hormonal. Aí, e dor, alguma coisa, mais sensibilidade, isso pode acontecer também? Pode acontecer. Essa mulher também começa a ter uma sensibilidade maior à dor. Então, às vezes, alguém vai abraçar ela não sentia dor, agora ela passa a sentir dor, que parece muito com a história da fibromialgia também. Mas uma outra coisa muito importante, ela começa a ter muita dificuldade de ganhar massa muscular.
Se ela já treina, ela começa a perceber uma diminuição nessa velocidade de ganho de massa muscular, e além disso, ela começa a acumular mais gordura. Então, antes ela não tinha tanta gordura, ela começa a acumular mais ainda. O corpo violão da mulher, ela vai perdendo essa forma. Então, ela vai se parecendo, entre aspas, né, com o homem. Então, ela ganha mais gordura abdominal, ela perde massa muscular. Agora, se além disso ela já não treina, aí ela vai acumulando mais ainda desses sintomas. Então, já fica a dica do exercício físico como um fator protetor para o período da menopausa já. Totalmente. E é aquela história que a gente fala que fazer a atividade física com musculação é a nossa poupança de músculos. Isso é totalmente real e, assim, extremamente importante para a mulher, para depois ela entrar na menopausa, ela já ter uma reserva legal de músculo. E aí, naturalmente, para ela vai ser muito mais fácil continuar ganhando músculo do que aquela mulher que nunca treinou e agora vai se Correr esforçar para ganhar atrás. músculo. Agora, uma coisa que a gente ouve muito, que o homem, a testosterona está 100% ligada à questão sexual. Sim. E a mulher, essa transição da menopausa, essa baixa hormonal, muda o desejo sexual, alguma coisa nesse aspecto também? Totalmente. O desejo sexual da mulher não está só ligado a hormônios. Então, tem toda uma questão psicológica, mental, que a mulher precisa se sentir amada, ouvida. Então, não é só a parte hormonal que importa. Existe todo um contexto aí que tem que ser investigado, Perfeito. né? Então, a mulher chega e fala, tá com falta de libido e quer mais testosterona, calma aí. Vamos dar um passo para trás e vamos ver que contexto é O esse. problema está do seu lado, Às esse vezes homem o aí. problema mora ao lado, né? Dorme junto com você na cama, brincadeira. Mas Então, faz tudo sentido. isso tem que ser investigado. Beleza, não é isso? Ótimo, a gente pode passar a tentar entender se essas alterações hormonais podem estar gerando falta de libido. Ainda mais se a mulher tinha uma libido saudável e depois ela passa a não ter. Aí faz fica um todo ponto de sentido. corte mais fácil de entendimento. Entendi. Exatamente. Então, a mulher queixa muito de secura vaginal também. E aí a mulher fala assim, eu até tento, mas aí, né, é complicado. Sabe? Dói, incomoda. Dói, incomoda, e aí isso começa a gerar ansiedade, porque ela quer agradar o marido, e ela sente que não consegue, então começa a gerar uma sensação de ansiedade muito importante nessa mulher. E agora aproveitar também, tem secura e tal, então deve mudar um pouco a flora vaginal feminina, né? Isso aumenta o risco de infecções fúngicas e tudo mais? Aumenta totalmente, justamente por não estar tão lubrificado como anteriormente, a falta de estrogênio local aumenta a lesões, que naturalmente as mulheres acabam fazendo no dia a dia, mas que nesse momento se torna muito mais intenso e favorece ali a proliferação de bactérias, de fungos, que somados com outros processos, a gente começa a ter, às vezes, uma candidíase de repetição, uma mulher que tem uma síndrome do intestino irritável, então assim, começa a juntar tudo e ela começa a piorar muito essa questão da microbiota vaginal. Entendi. E no caso, o tratamento também foca nessas coisas que a gente está falando, nessa questão sexual, nessa questão de melhorar a flora vaginal, tudo isso, quando a gente for falar de tratamento aqui, o foco é isso também. É isso também. É isso também. Lembra que eu sou médica do todo. Eu não separo o paciente. Eu não cuido só de uma parte. Então, essa mulher tem um coração para ser visto, ela tem a parte cerebral, ela tem também a menopausa envolvida. Então, são muitas questões envolvidas. Legal, olha, essa é a visão que eu quero da medicina. Já gostei, já tô, né? Mas é complexo, é difícil também. Então, aquele é um bate-papo que você vai sentar com essa paciente e vai conversar um bom tempozinho para entender bem. Sim, minha consulta ela dura ali 1h30. 1h30? Eu sempre falo que é de 1 hora a 1h30, nunca foi 1 hora. É sempre, né? 1h30. Que legal. Eu preciso entender realmente qual é o problema, o que está acontecendo, para que eu realmente consiga ajudar. Então, se eu não entendo o que está acontecendo, como é que eu vou ajudar? E existe alguma forma de prevenir a menopausa? De falar, doutor, eu não quero entrar na menopausa. Imagino que já devo ter pensado isso, falado para você, eu não quero entrar nessa menopausa. Como não tem como? Não tem como. O que existe é o seguinte: a mulher que muitas vezes utiliza anticoncepcional há muitos anos, ela continua utilizando e ela perde essa janela. Ela não sabe mais quando ela tá no climatério, ela não sabe mais quando ela tá entrando na menopausa, porque ela não para de tomar o contraceptivo hormonal. Tem algumas mulheres que eu ouço histórias de que estão nesse processo e elas acabam se pegando a entrar na menopausa, então elas tentam parar o anticoncepcional e vem os sintomas de menopausa e ela nem sabe se ela tá na menopausa ou não, porque ela tá forçando o corpo dela a agir de uma forma para qual ele não foi feito.
Então, Mas o fato dela continuar usando anticoncepcional pode virar um problema entrando na menopausa, em vez de auxiliar. Não fica aquela coisa estável, pode gerar problema. com certeza. Até porque, no caso dos anticoncepcionais, até abrindo uma outra aba sobre esse assunto, eles são hormônios sintéticos. Sim. Então, o nosso corpo vai ter que lidar com essa molécula e vai ter que transformar ela em outras substâncias para jogar fora. E nesse processo de transformação, ele faz coisas boas e coisas ruins. Em geral, por ser naturalmente sintético, ele transforma em coisas ruins, que são pró-câncer. Câncer de mama, câncer de útero. E essa mulher fica mais exposta ao desenvolvimento de câncer pelo simples fato do hormônio ser sintético. Mas isso vale para a mulher que ainda não entrou na menopausa, esse hormônio? Aumenta o risco também? Também. Aumenta muito pouco, mas ainda aumenta. Mas aumenta. Uma das coisas que você falou, aumentar risco, que eu me lembro aqui também dos meus estudos, é a questão cardiovascular, né? Que durante o hormônio feminino, os hormônios femininos são protetores cardiovasculares, certo? Exatamente. E aí a menopausa pode ser um fator de aumento de risco de infarto, derrame, essas complicações. Exatamente. E aí quem é responsável por isso é justamente o estrogênio. Porque o estrogênio, quando a mulher vai envelhecendo, ele vai diminuindo. E com isso aumenta o risco cardiovascular. Então, ele é um protetor cardiovascular e protetor também de lesões em ossos. Então, essa mulher, ela previne a osteoporose para que ela não caia e se machuque tão facilmente, quebre um osso, fique acamada, tem que fazer uma cirurgia. Então, os hormônios acabam protegendo ela disso e protege ela também de infarto, de AVC e por aí vai. Que dizem que o risco masculino durante a idade adulta tal, até a menopausa é muito maior do que o da mulher. Na menopausa ali meio que se iguala o risco de infarto, é isso? Então. Exatamente. A mulher, porque ela tem o fator protetor que é o estrogênio. Então, a mulher, ela demora mais para infartar, para ter um AVC do que o homem, justamente porque ela tem o estrogênio ali funcionante no corpo dela até uma certa idade. Quando ele começa a não existir mais, ela perde esse fator protetor. Esse hormônio é um hormônio complexo como vocês, né? O estrogênio tem coisas boas, tem coisas ruins, tem coisas boas, tem coisas ruins, você bate e volta e o estrogênio ele é incrível, né? Ele é complexo para cuidar dele. Na verdade, ele é mais simples do que parece, que as pessoas complicam demais. Eu sou um deles. Certamente. E outra coisa também, que você falou da questão cíclica, né? A mulher tem a TPM, tem aqueles períodos de mudança de humor e tudo natural, que a gente acaba fazendo as brincadeiras e tal, mas faz sentido, né, medicamente. Não tô falando besteira, certo? Com certeza, faz todo sentido. Então, a mulher, ela vai variando de hormônio, né, a quantidade de hormônio em cada momento do ciclo dela. Isso vai gerando alterações de humor. Então, às vezes, uma mulher que estava good vibes, paz e amor, num certo, né, dia da vida, no outro dia ela tá querendo matar um. Isso faz parte do processo dela. Certo. Tem situações que é um pouco exagerado, a gente tem que investigar se tá tudo bem. Legal, perfeito. Ou se é uma personalidade ali que não tá legal, que aí tem que ver com o psicólogo. Mas se é uma alteração hormonal, às vezes um aumento de DHT. Exemplo, a mulher ela tem a testosterona baixa, começa a aumentar muito o DHT. Isso dá muita irritabilidade e não tem a ver com o ciclo menstrual dela. Então isso precisa ser visto, pode ser corrigido e ela naturalmente melhora. Agora, quando a gente vê toda essa parte, identifica que não tem nada biologicamente acontecendo ali, aí a gente começa a tentar investigar alguma coisa psicológica, algum acontecimento na vida dela que possa ter gerado isso. Eu vou indicar uma pessoa que tá aqui perto agora, para ver se tá tudo bem. Porque, né, você falou da vontade de matar, às vezes tá sorrindo, às vezes quer matar. Eu já vi isso de muito perto, eu diria. Bem, mas tá bom, você falou de uma questão hormonal saudável, aquela mulher de menstruação, a gente tá falando disso, mas na menopausa, isso interrompe, melhora, piora? O que pode acontecer com o humor na menopausa? Tende a piorar. Piorar? Tende a piorar, porque a mulher, ela perde a proteção do estrogênio, ela perde a progesterona, que ajuda muito nessa questão de humor, que ele tem uma ação cerebral muito importante, e agora ela está sob a ação principalmente da testosterona, que continua sendo produzida pelas glândulas adrenais, que elas não sofrem influência da menopausa. Certo. E isso tende a virar também o DHT, que em última instância, se tiver em excesso, vai gerar sintomas muito ruins na mulher. Principalmente de irritabilidade, queda de cabelo, acne se ela tiver uma predisposição, virilização, então aquela mulher começa a ter pelos no rosto, o nariz dela cresce.
entendeu? E dessa mudança de humor pode levar a situações mais complexas, como depressão, transtornos de ansiedades importantes? Pode. Isso acontece porque, infelizmente, essas mulheres nessa situação são pouco ouvidas. Então, elas não recebem o cuidado que elas deveriam receber, elas procuram diversos profissionais que falam que elas não têm indicação de reposição hormonal ou que não querem cuidar como ela deveria ser cuidada, e ela se vê sem saída. Então, ela começa a achar que tem algo de errado com ela e isso afeta o psicológico dela, que naturalmente vai fazendo ela se sentir mal, começa a entrar uma depressão, uma ansiedade, ela começa a se comparar com outras mulheres, às vezes que estão vivendo a menopausa muito bem, por serem melhor assistidas, elas acham que o problema está com ela, e aí começa a entrar numa questão psicológica, um campo muito complexo do acontecimento da situação dela. E isso pode sim ser muito perigoso. Então, assim, considerando essa questão hormonal e tal, porque, por exemplo, ela tá com depressão, tá com transtorno de ansiedade, a gente sabe que situações, né, como um psiquiatra vai avaliar e tudo, vai considerar o uso de uma medicação ansiolítica, entre outras possíveis aí, que são medicações, vamos dizer, do âmbito mais psiquiátrico, né? Mas, às vezes, o tratamento da menopausa nessa visão hormonal pode resolver um problema, então, psicológico, entre aspas. Totalmente. E, de novo, infelizmente, hoje os diagnósticos psiquiátricos, psicológicos, eles não acontecem depois de uma análise profunda dos exames laboratoriais e hormonais dessa mulher. Então, é muito comum que ela seja diagnosticada com depressão, ansiedade, sem terem olhado o funcionamento normal das adrenais dela, sem terem olhado o funcionamento normal dos hormônios. É claro que ela vai ficar desequilibrada se aquilo não estiver funcionando muito bem. E como ela não é vista na sua integridade total, ela acaba sendo taxada, ela recebe um diagnóstico muito precoce. Depressão, ansiedade, tome esse remédio. E muitas vezes não melhora. E não melhora, porque não age na causa. Muitas vezes ele pode mascarar um pouquinho dos sintomas, ela pode sentir uma melhora muito sutil, mas isso não age na causa. A melhora dela, total, vai acontecer quando mexer nos hormônios, quando mexer nas adrenais, aí sim ela melhora. É uma visão legal, porque eu trouxe aqui, eu recebi a doutora Mariana Luque, que é querida também, psiquiatra, e um dos primeiros vídeos que a gente fez no podcast foi exatamente a desmedicalização, que é essa visão de tentar entender a causa e não simplesmente tratar a consequência. É uma das visões dela, que às vezes você está dando remédio, ao invés de melhorar, você está trocando o problema, às vezes até para um pior. Exatamente, é aí onde começa a polifarmácia. O paciente chega com sintoma, você dá um remédio para esse sintoma. Esse remédio vai gerar um efeito colateral. Isso. O paciente vai começar a falar, agora eu tô sentindo isso daqui. Aí o médico entra com outro remédio. Quando vai ver, ele tá tomando 5, 10 remédios, ele nem sabe mais para que ele tá tratando. Porque um remédio começa a tratar o outro remédio. Agora, o problema que originou tudo isso, ninguém sabe, ninguém faz a menor ideia. Eu tô tomando esse remédio aqui para memória, mas eu tenho que tomar outro para lembrar de tomar esse remédio. É loucura, né? Acaba sendo exatamente essa cadeia de medicações que às vezes, se você voltasse lá para o começo, um detalhe, até mesmo um remédio, não vamos falar que não prestem, se resolveria o problema. Exatamente. Eu tenho o meu mestre, professor Laí Ribeiro, que ele faz uma brincadeira com essa situação, que ele fala bem o seguinte: o paciente vai tomando tanta coisa, você pega a sua avó e começa a tomar os remédios que ela toma. Você vê que ali 2 meses você não tá doente também. É verdade, faz todo sentido. Aí ele fala uma frase muito interessante: se o remédio não faz bem para quem tá saudável, se o remédio não faz bem para quem tá saudável, ele vai fazer bem para quem tá doente? Eu acho muito engraçada essa frase. Tem um sentido, Mas resume um pouquinho essa história. Exato, lógico. Ele fala isso num contexto, né? Considerando o equilíbrio. Gente, pelo amor de Deus, assim, todo remédio tem a sua função, óbvio. Com certeza. Quando muito bem indicados, os remédios podem ser muito aliados nos processos das pessoas, que não pode virar bagunça. Exatamente. A gente falou muito de sintoma aqui, inclusive já vou falar com a galera aí, mulherada, até os homens que estão junto aí, a sua mulher reclama de alguma coisa, já escreve aí, já fala, olha, ó, aqui em casa o negócio é o fogacho, não, aqui em casa é o libido, vamos falar aí, porque a gente aproveita, né, Jéssica? O marido vai falar da libido. Total, tem mulher que procura porque o marido tá reclamando.
Mas se considerar umas idades parecidas também, a mulher vai ter muita reclamação do marido também. Vai, com certeza. Sempre tem. Então Não vamos tem nos como. tratar junto para poder reclamar. Seu telhado não pode ser de vidro. É verdade. Muito bom. E pensando assim nos cuidados, vamos pensar que a mulher está lá com seus 40 anos, 40 e poucos anos, está bem ainda, tem uma estabilidade legal. Quais as orientações que você ia sugerir hoje para a gente dar dica para a turma aí? O que é que a doutora Jéssica vai falar? Faça isso e isso para a gente já começar a pensar na sua menopausa. Primeiro de tudo, ter um médico que você confia para fazer o seu acompanhamento. Seja ele quem for. Pode ser o seu ginecologista, pode ser o seu endócrino que você confia, pode ser algum médico da sua confiança. Mas esteja com alguém sendo acompanhada. De preferência, antes de entrar na menopausa. Também faça acompanhamento nutricional para dieta, atividade física. Vá fazendo a sua poupança de massa muscular. Isso é o mais importante. A melhor dica que eu puder dar aqui para você, de todas, é a poupança de massa muscular. É isso que vai te livrar de um monte de BO lá na frente. Excelente. Agora, uma outra dúvida que eu tenho. Agora, doutor, eu estou entrando na menopausa, estou na fase do climatério, estou nessa regularidade e tal. Existe alguma coisa natural, por exemplo, chás, tratamentos fitoterápicos que podem ajudar nesse processo ou não? Tem sim. Naturalmente, a mulher que está entrando nesse processo, principalmente no climatério, ela pode tomar chá de feno-grego. É muito interessante, também ajuda muitas mulheres a diminuir os fogachos. E também eu aconselho a 100% das mulheres fazerem uso de uma suplementação chamada diindolmetano, tá? Pelo menos 200 miligramas todos os dias. Isso é muito importante, porque vai fazer com que você processe melhor o seu próprio estrogênio. E caso você depois vá fazer uma reposição hormonal, o seu corpo vai estar preparado para metabolizar esse estrogênio, ou seja, transformar ele numa substância mais tranquila, que não tem chance de te gerar um câncer, por exemplo. Tá, e isso é uma medicação de farmácia, manipulado, Você compra na natural? internet, de venda livre, não precisa de receita. Você não precisa. Você encontra também farmácias de manipulação, é bem tranquilo de encontrar. Tá, e efeitos colaterais, riscos desse tratamento? Zero. Nenhum risco, nenhum efeito colateral. Pode tomar à vontade. O chá de feno-grego você toma como chá mesmo, uma vez por dia, e o diindolmetano você toma uma vez por dia sempre. Zero risco, zero efeito colateral. Tá, lá, você vai repetir devagarzinho o nome desse segundo aí, pro pessoal depois ficar perguntando para mim, eu que vou apanhar, ficar escrevendo depois. Diindolmetano. Diindolmetano. Você consegue encontrar ele com a sigla DIM, D-I-I-M. Então, você pode encontrar ele como DIM, na forma resumida, mas também diindolmetano. 200 miligramas, uma vez por dia. Uma vez por dia. Tem horário, de manhã, de tarde, de noite? Qualquer horário. Qualquer horário. Tá. Barriga vazia, barriga cheia? Tanto faz. Mulherada, eu tô tentando ajudar, já espremi a doutora aqui, tudo pra gente saber isso aí já. Legal, essa dica eu nunca tinha ouvido falar nisso, obviamente. E você sabe que o diindolmetano, ele tá nas crucíferas, principalmente no couve, tá? No couve de Bruxelas e também no brócolis. Só que, adoro. apesar de, às vezes, as mulheres não conseguirem consumir a quantidade exata toda semana, eu acho melhor tomar a cápsula que é mais controlada. Eu sei que ela vai estar tomando a quantidade certa todos os dias. E toma isso há de sempre, há de eterno. Sempre, exatamente. Mas isso antes da menopausa ou até durante a menopausa também? Até antes da menopausa. Então, o ideal é antes da menopausa, porque é aí que vai estabilizar a questão hormonal e tal, e vai entrar na menopausa já mais organizadinha. Isso, principalmente se essa mulher tiver endometriose, Boa. se ela tiver adenomiose, mioma, pólipo uterino, tudo isso é sinal de estrogênio sendo produzido em excesso e sendo mal metabolizado pelo seu corpo. Então, na hora que você toma o diindolmetano, naturalmente você começa a fazer isso aqui funcionar adequadamente. E, consequentemente, você melhora desses problemas que você tem. Que legal. Você já gerou uma dúvidazinha na minha cabeça, que eu não vou perguntar agora, mas já guardei aqui na minha memória para uma futura conversa nossa. Então, a galera já vai ficando até o final. Quem sabe eu não pergunto até o final aqui. Estou pensando, vou pensar. Agora sim, a gente falou de coisas boas para eu entrar a menopausa. Agora, essa mulher, o que ela pode fazer de pior? Né? E não estou falando de uma doença que infelizmente possa adquirir, mas de pior assim do dia a dia, de cuidados que ela pode fazer de pior
para a saúde dela, para entrar essa menopausa já com o pé na porta, cheio de problema? Ser sedentária. É a pior coisa. Ser sedentária, fumar, beber em excesso, usar na sua alimentação básica ultraprocessados em excesso. A alimentação ela tem que ser comida de verdade, aquilo que vem da terra. Então, se não vem da terra, não é alimentação legal. Ah, mas essa barrinha fit, mas é ultraprocessado. Muitas são, né? São ricas em açúcar, algumas delas, né? Que elas Exatamente. vêm com aquela carinha linda, mas se você for atrás, é açúcar puro, às vezes, né? Totalmente. E além do açúcar, a gente tem os conservantes. A gente tem os edulcorantes, que são sucralose, sacarose. Então, assim, você vai somando tudo isso, e isso vai funcionar como disruptor endócrino. Essa mulher começa a ter uma bagunça hormonal muito mais cedo, justamente por conta da ingestão dessas substâncias, entendeu? E aí você começa a ter caramelo 4 no refrigerante 0 e por aí vai. Então, a alimentação cheia desses industrializados é o que mais piora, somados à questão de não fazer atividade física. Você falou um negócio agora que eu vou ter que perguntar. Refrigerante, você falou refrigerante 0, né? Então ele tem os seus problemas, porque é uma discussão eterna, né? Ah, não, refrigerante 0 é muito melhor. Aí o outro fala, não, refrigerante 0 pode matar. Eu não sei o que é melhor, o normal. Então, afinal das contas, a gente sabe que nenhum dos dois presta para a saúde em si. Mas, depois de falar, doutora, eu tô entre o 0 e o normal. Eu sei que você vai falar nenhum. Aí você me pega. Puxa vida, te Eu não apertei. consigo escolher quem é pior. Os dois são ruins. Os dois são péssimos. Pronto. E é curioso, até falar uma curiosidade pra galera, a Fanta laranja. Ah, eu falei o nome. Aqueles de laranja lá, parecendo que suco de laranja, que tem 1% de laranja e tal. Sei, Ele tem o corante amarelo, né? tem. Você tem ideia, olha que loucura. Tem nada a ver com a nossa conversa, mas só pra deixar aqui. Câncer de bexiga. Olha que louco, né? É. Um negócio, um corantezinho inocente lá no meio, câncer de bexiga. Exatamente. Isso é muito legal. E isso é muito legal da medicina integrativa, é que exatamente você tem uma visão muito mais geral, né? Muito mais de fora, e não lá aquela visão fechadinha só, né? E sobre essa questão que você estava falando, essas substâncias tóxicas que tem nesses alimentos, eles são permitidos aqui no nosso país numa concentração muito maior do que é permitido em outros países. Olha só. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles aceitam uma certa quantidade dessa substância que você vai olhar aqui no Brasil, eles toleram 20 vezes esse valor. Mas o pessoal tá achando que o refrigerante 0 tá tudo bem. E não é raro, você falou um negócio interessante, que você toma a mesma bebida num país, é diferente no outro. Exatamente. O sabor, porque obviamente muda a forma de você preparar aquilo lá. Desde o sabor do refrigerante a alguns alimentos, principalmente os mais processados, né? Que demandam dose. Que legal, que legal. E agora, estamos falando aqui de chá, de fitoterápico, estamos tentando um caminho mais leve, mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Talvez nem a maioria das vezes. Existe o tratamento ideal, eu não estou falando para todos os casos, mas existe aquele tratamento de falar, isso aqui é top? Existe. Para a mulher na menopausa é reposição hormonal. Reposição hormonal exógena, vem de fora. Vem de fora. Vem de fora. E quando eu pego essas mulheres que precisam da reposição hormonal, primeira coisa, dosar os hormônios salivares. Já começa aí, já é um negócio meio diferentão. Já é diferentaço. Já é diferentão. Tem que ser salivar. Por quê? No sangue a gente tem interferência de outras proteínas e dependendo do método utilizado, a gente não tem um valor tão fidedigno. Mas na saliva, por ter um filtro natural da vasculatura local, a gente já tem que ali só vai sair o que realmente é o hormônio. Que legal. Então a cuspidinha tá valendo mais do que colher sangue. Não precisa nem tomar agulhada, coisa boa. Exatamente. Pode colocar lá no algodãozinho e mandar para o laboratório. Que legal. E aí você vai ter uma informação ali mais fidedigna, mas não deixa de colher alguns exames de sangue também. Não deixa de colher. Tem vários outros que são de sangue mesmo. Inclusive, alguns pacientes acabam não conseguindo fazer esse salivar, às vezes estão numa cidade muito afastada, não tem laboratório, às vezes o plano não cobre, a pessoa acaba não conseguindo fazer particular, porque o valor mesmo para esses exames são mais dispendiosos mesmo. Tá. Então, nessas situações, eu acabo fazendo só o de sangue, acompanho e faço tudo pelo de sangue. Que não deixa de ser uma possibilidade tranquila de acompanhar também, né? Tranquilo. Agora, se a gente for falar o melhor do mundo, é o salivar.
Perfeito. Então, eu doso esses hormônios nessa mulher, de acordo com o que ela me fala, eu já sei mais ou menos como provavelmente vai estar os hormônios dela. A gente já imagina como vai estar. Quando esses hormônios chegam, eu encaixo ela dentre uma das 12 possibilidades que ela pode ter. Então, ela pode ter um estrogênio normal, alterado ou baixo. Progesterona normal, alterada, né, para cima, ou seja, está elevada ou está baixa. Testosterona normal, baixa ou alta. E eles podem se combinar entre eles. Então, são 12 possibilidades de perfis diferentes de mulher que vão exigir um tratamento diferente. Pois é, você está falando de tratamento diferente, inclusive na reposição hormonal, porque na visão, às vezes, até minha médica, às vezes fala, reposição hormonal a gente pode mudar a dosinha um pouquinho aqui e acolá, mas é quase que igual. Não, então muda bastante. Muda bastante. Não é uma receita de bolo para todo mundo. Não é, seu peso é quanto? 60 quilos, toma isso. É 80, eu vou aumentar um pouquinho. Não, não é assim. Não, não é assim, de jeito nenhum. É muito único, é muito individual. Você pode ter duas pacientes, as duas pacientes podem ter exatamente os mesmos sintomas, mas o tratamento ser completamente diferente. Exato. Porque a Legal. medicina integrativa, ela é realmente única, ela é realmente extremamente individualizada. Quando ela é bem feita e respeitada, ela é extremamente individualizada. O plano de tratamento de um paciente é completamente diferente do outro, mesmo que eles tenham, inclusive, o mesmo diagnóstico. Mas o comportamento do diagnóstico de uma pessoa é diferente no corpo da outra. Então, isso vai gerar um plano de tratamento diferente. Tá, mas a gente está falando de reposição hormonal, é uma coisa que é muito bom, mas já foi demonizado também. Aumenta câncer, aumenta isso, aumenta aquilo. O que você me diz sobre essa questão aí dos riscos da reposição hormonal? A reposição hormonal, ela tem muito tabu envolvido, por conta dos estudos científicos antigos que eram feitos. Tem estudos, inclusive, né, que eram muito endossados na fala de médicos que eram contra a reposição hormonal, que falava que a progesterona causava câncer de mama. Mas quando você pega esse estudo na íntegra e vai lá olhar, você percebe que não era a progesterona que estava sendo utilizada. Eles estavam usando progestágeno, que é um derivado sintético, ou seja, uma substância sintética diferente, mas eles não explicavam isso, eles falavam que era uma progesterona. E você acabava descobrindo nas entrelinhas da leitura do estudo e percebendo que, na verdade, era um Uma outra progestágeno substância. sintético. É outra substância. E aí o corpo vai lidar com aquela substância de uma maneira diferente da qual lidaria com uma substância bioidêntica. Hoje em dia, a gente já tem novos estudos que mostram realmente que a gente tem uma, inclusive, diminuição do risco de câncer. Porque se você for parar para analisar na nossa vida, embora isso não seja uma informação científica, você vai vendo que as mulheres vão envelhecendo e elas vão aumentando o risco de câncer. E se isso realmente aumentasse o câncer, a gente não teria um aumento de câncer nas mulheres mais velhas que já são menopausadas. E no nosso dia a dia é isso que a gente vê. Entende? Então, o que acontece é que os estudos antigos não forneciam uma informação honesta para a gente. Hoje, a gente já tem mais informação que evidencia o contrário. Então, a reposição hormonal ela é muito segura e tem alguns casos muito específicos onde ela não é permitida, onde ela não deve ser feita. Aquele paciente que já tem câncer, já está tratando, esse câncer ele tem receptor hormonal, aí sim, nesses casos, muda de figura. De resto, não. Então, tem motivos para eu não repor hormônio naquela mulher. E a gente tem que procurar outras soluções que não hormônio. Exatamente. Tem que procurar outras soluções que possam ajudar ela. E existem outras soluções além da reposição hormonal? A gente falou um pouquinho de chá de fitoterápico, mas existe algum outro cuidado, alguma outra possibilidade? Existe, porque dificilmente essa mulher vai ter só a reposição hormonal para resolver na vida dela. Então, ela vai ter ali, às vezes, uma tireoide disfuncional, uma deficiência grave de vitaminas, de nutrientes. Ela vai ter uma adrenal que não está funcionando adequadamente. Então, se uma paciente que realmente não tiver indicação de reposição hormonal, mas a gente conseguir organizar todo o resto, isso já vai trazer uma qualidade de vida para ela muito maior do que ela teria se não fosse feito absolutamente nada. Certo, aí você falou de vitaminas, tudo, nutrientes, agora na menopausa. Vamos pensar na minha mesa de alimentação, ali no meu alimento e tal. Tem algumas dicas? Você falou da couve, de algumas coisinhas assim que já ajudaria no DIN. No DIN. No DIN, eu vou pelo DIN que é mais fácil de falar, senão vocês voltam aí nos vídeos para tentar gravar. E existem alguns outros alimentos ou nutrientes ali que você sugere?
Aquela historinha de quanto mais colorido é o nosso prato, ela é muito verdade, né? Embora agora a gente teve uma mudança na nossa pirâmide alimentar, Eu vi. muito interessante esse Legal assunto. demais. Eu adorei a mudança, porque eu adoro o que ficou em cima. É bem isso. E a gente tem que ter muito consumo de proteína advindo das carnes, né? Principalmente se essa mulher não tiver aí uma questão importante que ela não possa consumir carnes. Então, aumento de consumo de carnes, vegetais, gorduras saturadas que vêm ali da gordura animal. Então, a manteiga, a banha de porco. Então, Sem excessos, que até a água mata afogado. é algo. Então, tudo isso vai fazer parte de uma alimentação saudável. Se ela tiver um bom aporte de gorduras saudáveis nas concentrações ideais, vai até ajudar ela a ter um pouco mais de tempo de produção desses hormônios. E a Então, ela maioria dos consegue- hormônios tem relação com gordura, né? Com colesterol, com os lipídios em geral, né? É a base para a produção do corpo. Que legal. Então, uma alimentação regular, correta, baseada nisso aí. Lembrando, né? Cada caso, Cada medicina caso é um integrativa. caso, de Exato. preferência com a sua nutricionista, que vai te Exato. acompanhar a sua necessidade. Porque tem gente que vai olhar isso achando que tá livre para comer, né? Loucuras. Eu já tava para meter uma picanha ali para fritar, mas calma, não é assim. Rafael, você nem vai passar pela menopausa, relaxa. Não, mas é legal essa mudança aí, essa visão, né? Que isso é bom, é uma quebra de paradigmas, de tabus que às vezes a gente estava falando há pouco também, né, Jéssica? A medicina integrativa, nós médicos mesmo, ai, nossa, nada a ver, nada a ver, nada a ver. E quando a gente vê, a gente É está tudo a dando ver. volta e você olha para trás e fala, ah, mas não era que era isso mesmo? Então, essa da pirâmide alimentar, acho que também é essa visão, né? Antigamente, É. falava, não, isso aqui você não pode comer direto. Ovo. Pensa no ovo. Quando era moleque, não, tem que comer ovo. Daí eu falei, não, se comer muito ovo, você vai morrer. E agora o ovo já voltou a ficar bom de novo. É, mas você sabe que esse ovo teve toda uma questão marketing por trás, né? Ah, é? É, você não sabe a história? Essa eu não sei. É uma história muito interessante. Lá nos Estados Unidos. Fofoca, galera, Fofoca. fofoca. Fofoca científica. Científica. Lá nos Estados Unidos, estavam tendo problemas no consumo de ovos e bacon. Então, eles queriam influenciar a população a consumir ovos e bacon. Então, começou a gerar uma página onde médicos falavam: ah, os ovos e o bacon é muito interessante, é muito importante, consumam. E isso virou o café da manhã dos americanos. Então, isso foi postado na época em revistas. Bomba, né? Foi Você não tem como não comer difundido. isso lá. Exatamente. Então, 5 mil médicos começaram a falar. E nas revistas apareciam. Segundo a avaliação de 5 mil médicos, o ovo é bom assim, assim, assado, junto com o bacon. E por isso que o americano come ovo com bacon até hoje. Mas se você pensar, até os cafés da manhã no Brasil ganharam isso, né? Eu lembro, na minha infância não tinha muito isso. Era Totalmente. pão, era manteiguinha, uma geleia. Aí depois Agora é começaram a difícil querer não ter ovo e inventar, né? bacon. Falar que o ovo aumentava o colesterol. Né? Aumenta o colesterol, que aumenta a placa de aterosclerose, que daí infarto, AVC e trombose, por aí vai. Aí depois já desmentiram isso daí. Não, Exato, não tem ficou nada essa a ver. loucura. Tem nada a ver. Não tem como o colesterol que está presente no ovo aumentar o colesterol do seu corpo, que é um processo independente. Sim. Então é um negócio que vai e volta, vai e volta. E muitas vezes é por interesses comerciais de uma indústria muito maior que todos nós, que quer lidar com o comportamento da população. Eu quero que a população agora consuma isso aqui. Vou falar que isso aqui é bom. E começa a falar que é bom. Sensacional. Eu vou muito pro Nordeste, eu amo o Nordeste. Aí quem for do Nordeste, aí eu amo o Nordeste de vocês. E o café da manhã lá, eles estão muito na frente dos americanos. Aham. Lá tem tudo. É um café da manhã que dá tranquilamente para chamar de almoço. Eu sou nordestina. Eu Aí, sei ó. bem como é. É maravilhoso. Você acorda de manhã e fala, não, vou matar aqui já meu almoço, meu café da manhã, e se bobear no jantar eu chego sem fome. É bem isso mesmo. É uma refeição bem rica. Né? Bem... Sensacional. Agora, uma das coisas que a gente fala muito também, que isso aí eu peguei para ler sobre menopausa, pode ter aumento da resistência da insulina, consequentemente tornar a pessoa aquela pré-diabética, aquilo lá pode influenciar a menopausa nesse período? Pode, totalmente. Principalmente os sintomas que a mulher vai sentir. Então, o fato dela ter uma resistência insulínica e ela depois desenvolver uma menopausa, por conta natural da idade, naturalmente isso vai fazer com que ela tenha mais dificuldade de perder peso. Então, pela menopausa, ela já tem uma dificuldade de ganhar massa muscular, Certo. ela tem uma facilidade em ganhar gordura, aí agora ela tem uma resistência insulínica que dificulta mais ainda ela perder peso.
Entendi. Porque a insulina alta dificulta perder peso, dá muita fome. Então ela sente fome, come toda hora. E isso Será que vai eu tô na interferindo. menopausa? Acho que eu tô. Faz um tempo já. E agora outra pergunta que me veio à cabeça também, que o pessoal pode se questionar. Tá bom, mas eu entrei na menopausa, doutora, que tem essas canetinhas maravilhosas, Mounjaro, Hepatida, Ozempic, entre outros nomes aí que tem no mercado. Durante a menopausa, a pessoa tem que tomar mais algum cuidado com isso ou geralmente é possível usar também? Olha, eu já tive uma visão muito simplista e já fui muito contra as canetinhas. Tá, Em geral, as que vieram antes do Mounjaro, eu tinha muitos motivos para ser muito contra. Mas eu tive que dar o braço a torcer para o Mounjaro, né? Apesar de entender que não é o jeito mais perfeito do mundo de perder peso, eu comecei a entender que muitas vezes as pessoas não vão conseguir sem um empurrãozinho. exato. E Precisa de um apoio, vamos dizer. A medicação entra como apoio, não como solução única. exatamente. Então acaba que, se muito bem indicada e acompanhada, ela pode ser uma ferramenta fantástica, que realmente traz resultado. Muitas vezes para uma mulher que aquilo vai ser o pontapé inicial para ela ter autoestima e ir para uma academia que antes ela não ia. Então, às Legal. vezes, é isso que vai ajudar ela. E minha função não é proibir só porque eu acho que não é o melhor possível, mas é entender o que é o melhor para aquele paciente e favorecer com que ele tenha um caminho correto e que eu possa ajudar ele nessa caminhada. Legal. Eu perguntei um pouco disso porque e aí que está o problema. Você já me deu a resposta. É o acompanhamento, é estar junto, é participar. E você usou algumas vezes a palavra nutricionista, né? Que nós não somos médicos. Então esse apoio é sempre bom. A gente pode dar dicas, ajudar. O nutricionista é ótimo. Valorizar eles aí nisso aí com certeza. Porque o Mounjaro, né? O próprio Ozempic, tá? Eles podem fazer a pessoa comer muito menos. E uma das coisas mais difíceis de comer durante o uso dessas medicações é a proteína. Porque ela é Exatamente. mais pesada, ela gera mais saciedade, mais precoce ainda. Então, às vezes, a pessoa vê lá um pedaço de carne, ou mesmo o whey protein, que é uma coisa, acho que tem seu lugar muito importante. Você fala, não vou nem conseguir engolir isso aqui. Não vai. Então, esse é o perigo, né? Exatamente. Então, a restrição que o Monjaro causa alimentar, ele é muito grande, que faz com que as mulheres, né, homens também, não consigam comer a quantidade de proteína que eles deveriam ao longo do dia. Então, começa a entrar a necessidade de um acompanhamento muito de perto. Beleza, você não vai conseguir comer um pedaço de carne. Um pedação de carne grande que ia te dar a proteína que você precisa. Mas então, você vai ter que tomar aminoácidos. E Dá aí para repor. é onde entra o mix de aminoácidos. Eu prefiro que o paciente tome o mix de aminoácido, porque ele já está pronto para ser absorvido. No Certo. caso do whey protein, a gente ainda tem que lidar com todo o processo da quebra das proteínas, da digestão, que nas mulheres menopausadas isso já é mais já é diminuído, né? Então, Lentificado, né? já é lentificado, então o processo não ocorre naturalmente, às vezes precisa até de uma enzima extra que a gente dê para que isso funcione, mas o mix de aminoácido não, ele está pronto para ser absorvido. Olha que louco, tem muito Então, mais o opção, então. aproveitamento é incrível, é maravilhoso. E com isso ela consegue ter um aproveitamento dessa proteína que ela poderia ter comido da carne, mas já que ela não consegue, então que tome o mix de aminoácidos. Mas ele tem um valor agregado bem maior. Seria mais barato ela comer a carne, mas a gente tem essa possibilidade também do mix de aminoácidos. Legal, você falou também de uma coisa que é a osteoporose, né? Essa mulher pode entrar na osteoporose ou simplesmente uma osteopenia, que é a diminuição e aumenta o risco de fraturas espontâneas, né, e tudo mais. A reposição de cálcio geralmente é importante nesse período? Dificilmente. Aqui a gente vai entrar num paradigma que é bem quebrado pela medicina integrativa. Dificilmente qualquer pessoa necessita de uma reposição de cálcio. O que a gente tem é uma deficiência de vitamina D muito importante, uma deficiência de vitamina K2 muito importante. Na nossa alimentação, costuma ter quantidades ideais de cálcio. Quando você aumenta a vitamina D, naturalmente você tem uma maior absorção do cálcio. Então, você não precisa suplementar o cálcio além disso. Até porque, na hora que você dá o cálcio para a pessoa, ele tem uma tendência de direcionar para partes moles, principalmente se a questão hormonal não estiver muito bem organizada. Então, vai depositando isso em artérias, em vasos, e depois favorecendo um processo de aterosclerose, AVC, infarto. Pessoas Então, têm problemas de cálcio... cálculos renais, pode piorar, né? Exatamente. Então, cálcio a gente geralmente não repõe. É muito raro um caso que precise de cálcio. O que Então a é a gente faz é vitamina vitamina D. D, que é aquela que eu deveria estar no sol,
só que a gente está por exemplo, São Paulo aqui, ou nós trabalhamos difícil, né? O Exatamente. sol virou a lâmpada, é o nosso sol às vezes, né? O dia inteiro você não vê o sol. Exatamente. Então, o que vai fazer, o que a gente aumenta a vitamina D, naturalmente a gente vai ter uma absorção maior de cálcio, que com a vitamina K2, ela vai ser direcionada preferencialmente para os ossos. Aí sim eu tenho uma prevenção da osteoporose. Legal. Nossa senhora, mas tem coisa demais nisso, é muita coisa. Porque não, se eu for aprofundar em cada micronutriente ou macronutriente, a gente vai muito longe na menopausa. Vai. Aqui tem assunto, viu? Tem assunto, não, mas é legal, porque é aí que você está mostrando uma coisa que para mim é muito interessante, essa visão. Não adianta você olhar um pedacinho. Você vai se perder. Você vai tratar uma coisa e não é a cálcio. Você falou, "Pô, eu vou repor cálcio porque ela está tendo osteoporose. Não, é vitamina D, geralmente, papá, e aí vai. Então, realmente é Não muito legal. resolve, e muito pelo contrário, você aumenta o risco. De complicações outras, inclusive, né? Que saem da questão da menopausa muito longe, né? Você Exatamente, falou vai parar lá no cardiologista, e aí como tem até aquela eu, questão... vascular, às vezes, É, cálcio. e como as especialidades, infelizmente, muitas vezes não se conversam em relação àquele paciente, aí cada especialidade faz o que quer, independente, e o paciente fica à mercê, cada situação, uma coisa diferente. Beleza, a mulherada tá ouvindo aqui, a turma tá ouvindo. Agora eu tenho uma pergunta aqui, eu não quero arrumar briga pra você. Ginecologista, menopausa. Estamos falando de menopausa. Tá lá o letreiro, menopausa. Ginecologista ou medicina integrativa? No médico que você confiar. Se o médico que você confiar é o seu ginecologista, vá, seja feliz. Se o médico para isso que você confiar seja um endocrinologista, tá tudo bem. Se o médico que você confia para cuidar de você seja um médico integrativo e que não tem uma especialidade na ginecologia ou na endocrinologia, também é correto. Tá bom, você se saiu super bem. Não é um ou outro, é um e outro, então. Então tá bom. Eu vou aceitar essa resposta. Podia arrumar mais confusão aqui, não consegui polemizar tanto. Sem confusões. Sem confusão. Não, porque um bom médico, ele existe em todas as especialidades, né? Um bom profissional de N áreas e a medicina não é diferente. Mas também Exatamente. temos riscos de ter um profissional menos preparado. Vamos Mas isso em colocar qualquer desse jeito. área. Qualquer área. Seja na ginecologia, na endocrinologia e no médico integrativo também. Excelente. Tem gente ruim em qualquer lugar, assim como tem diamantes em qualquer especialidade. Então é aquele que você confia. Excelente. Pedir informação, ouvir o médico, entender. Principalmente o médico que te ouça, que participe. 1h30 dá para ouvir bastante, que você falou que atende ou se 1h30. Mas você acredita que com 1h30 eu termino a consulta e eu falo, gente, eu nem vi a hora passar. Quando eu tô ali tão entretida, quando eu vou ver, passou 50 minutos. Eu falei, meu Deus, já passou 50 minutos e eu tenho um monte de informação ainda que eu não peguei. Sensacional. Eu converso pouco também. Eu também sou assim. Às vezes a gente começa o atendimento, você fala, já perguntei da família inteira da pessoa. Tô começando o negócio e já teoricamente já acabou o horário, né? É bem isso. Bem isso. Jéssica, já vou adiantar aqui, muito obrigado pela sua presença. É muito especial receber pessoas que entendam muito do assunto que nem você, muito mais do que só o que está no livro, né? É uma coisa que demanda estudo, dedicação. Você está aí com o Lai Ribeiro como seu mestre, que é um cara que supra-sumo dessa área, um monstro, e agora você tem que deixar um recado para a galera, para os seus pacientes, para as pessoas que estão ouvindo nosso podcast, sobre a menopausa. O que você pode trazer sobre o tema menopausa para deixar a galera mais sossegada? Mulheres, entendam o seguinte, a menopausa é um processo, na verdade ela é uma dádiva, embora ela seja muito mal vista. Você só vai passar pelo processo de menopausa se você envelhecer. Só não vai passar por isso quem, infelizmente, partir desse plano mais cedo. Então, não encare isso como algo ruim, encare como uma fase pela qual você vai passar. Tendo isso em vista, quem vai cuidar de você é quem entende do assunto, alguém que você confia e que sabe te explicar exatamente o que você entende. E o que eu tenho para te dizer é que você não precisa passar por isso. Você não precisa perder eventos de família porque você está irritada. Você não precisa se sentir feia, não se sentir maravilhosa quando você se olha no espelho por conta da menopausa e muito menos se sentir menos para o seu marido por estar passando por esse processo. Você não precisa passar por isso. Encontre um médico que você confia e que cuide de você nesse momento. Alguém que possa cuidar de você como cuidaria de alguém da própria família. Excelente.
Tá, ó, a coceirinha aqui, ó. Sensacional, mulherada. Tá aí, ó, menopausa explicadinha em detalhes, algumas dicas, tem muito. Vai no Instagram lá da doutora Jéssica, ela vai estar aí na descrição, tudo escrito direitinho para vocês terem mais dicas, mais orientações. Ela tem coisa no TikTok, tem coisa nas redes sociais. Não vamos falar nem nome aqui, que tem muita coisa. Vai estar escritinho aqui, a gente vai poder acompanhar a doutora Jéssica de perto. Então se cuide para não querer matar o seu marido, porque o seu marido pode ser um colega meu, um amigão aí. Cuidado com isso. Um beijo e até o próximo episódio.